Sejam bem-vindos ao programa Papo com Regulador. Papo com Regulador é um programa do Sinagências que traz aqui autoridades, personalidades que foram importantes, são importantes para a regulação. Eu sou Kleber Ferreira, presidente do Sinagências, tenho ao meu lado o diretor Wagner Dias e mais um programa para vocês, um bate-papo muito agradável. Wagner. Bom, boa tarde. Olá a todos que estão nos assistindo. É um prazer em revê-los. Neste episódio do Papo de Regulador, nós temos aqui um regulador histórico. Ele veio para Brasília em 1966, quando a Inglaterra foi campeã da Copa do Mundo, e ele tinha 11 anos de idade. Mas ele é carioca do bairro do Flamengo e também é flamenguista. Tá? É um grande colega da regulação que passou por 2 agências, mas ele fez sua carreira e todo mundo o conhece por ser um regulador da Anvisa. Tá? O nome dele é Paulo Mendes. Paulo Mendes, seja bem-vindo ao Papo de Regulador, meu amigo. É um prazer estar com vocês aqui, gente. E esquecemos da apresentação falar que ele foi o fundador da ANER. Exatamente. Associação, na época, Associação Nacional dos Especialistas em Regulação. Não, dos servidores efetivos da... Não, mas isso foi depois. Exatamente. Foi fundada como especialista em regulação, porque... Não, mas é até importante falar isso, Paulo, porque sempre tem aquele histórico antagonismo, né? Isso, entre quadro específico, quadro efetivo. Mas a realidade é que as agências foram criadas com pessoal seletista, com pessoal também proveniente, redistribuídos de outros órgãos, no caso da Anvisa, FUNASA, Ministério da Saúde, que você também teve passagem por lá, né? Ministério da Saúde. Pela Unesco, eu tive no Unesco. Não digo na Anvisa, mas no Ministério antes, né? No Ministério da Saúde também. Mas o importante falar que também na fundação do Sinagências a diretoria toda composta por quadro específico foi criada antes da posse dos novos servidores da 10871 em 2004, que justifica já, né, talvez se o Sinagências tivesse tido naquela época uma preocupação maior com união e integração. Isso. E tivesse feito uma primeira diretoria mesclada entre servidores do quadro efetivo e específico. Isso. Mas não, quando eles viram que o concurso já tinha acontecido, né, Paulo? E eles foram lá, correram com a fundação do Sinagências, fizeram uma diretoria só com um dos quadros, e aí começou o antagonismo todo. Com a palavra... nosso querido colega especialista em regulação, hoje aposentado, Paulo Mendes. Bom, gente, para mim foi uma experiência fantástica ter participado dessa luta, né? E essa luta foi uma luta que eu considero bem-sucedida, né? Na verdade, eu tenho uma carreira muito esdrúxula em termos de lugares onde eu trabalhei. Mas, enfim... Esdrúxulo não é nada. Eu acho que foi um empreendedor, né? Você batalhou muito na iniciativa privada e com sucesso. Com sucesso. Ganhou dinheiro, foi importante em vários ministérios, Ministério das Comunicações, Economia, Comunicações, Saúde. Você passou por vários. Como é que foi isso aí? Brevemente. Nacional. Só cita. Na verdade, eu comecei trabalhando na Embratel, num concurso público, que a Embratel era pública. Depois eu fui para a Xerox do Brasil, mexer com copiadoras. Depois eu trabalhei na Coincisa Comunicações, que era uma empresa de fabricação de modems. Na época, modem era um equipamento grande. Hoje está pequenininho. E depois eu fui para o Serpro. Fiquei 16 anos no Serpro. 16 anos? 16 anos no Serpro. Caramba. E no Serpro eu fui... Quer dizer, você é engenheiro? Eu sou... Economista? Eu sou técnico em eletrônica e economista. Perfeito. Então, o Serpro, porque eu era técnico em eletrônica.
E, pelo SERPRO, eu trabalhei no Ministério da Fazenda durante todo o Plano Real, de 89 a 96, e trabalhei também no Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, em câmaras setoriais. Olha, ninguém sabe disso. Pouquíssimas pessoas sabem que você foi um profissional da informática, Sim. eletrônica, um pioneiro, de certa forma, porque naquela época modem era Com uma certeza. coisa incipiente. Mas fato é que você passou em 2 concursos para as agências. Como é que é isso? Sim, quando eu saí do SERPRO, eu fiquei com um monte de bicos, né? Trabalhei no Bug do Milênio, trabalhei numa indústria farmacêutica em Anápolis, na Green Pharma, tá? Trabalhei numa farmácia de manipulação, né? É incrível, né? É muito heterogêneo assim, as atividades, mas isso só dá experiência, né? Exato, e dá uma conhecimento bagagem. de como que as coisas funcionam. Mas, enfim, E, você passou em 2 em concursos. 2004, eu decidi voltar para o serviço público. Então, eu fiz 4 concursos. Eu fiz Anatel, Anvisa, IPEA e Polícia Federal. Eu passei na Anatel, passei na Anvisa, passei no IPEA. Levei pau na Polícia Federal. Mas aí eu decidi, em função de ter sido consultor da Unesco, tanto no Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde, quanto na Anvisa, eu decidi incorporar a Anvisa, porque, inclusive, os Sinagências, no concurso da Anatel, se apresentou à turma. E eu senti que o viés deles era quadro específico. Não só quadro específico, Paulo, mas uma coisa também era uma forte militância político-partidária. Exatamente. Né? A gente sempre fala disso, que a sede de Sinagências era vermelho, tinha Karl Marx. Você chegou aí lá e Cheguei. Lenin, Isso. a galera toda, e era um pessoal que vinha do PCdoB, que depois entrou no Partido dos Trabalhadores, e, infelizmente, a história de Sinagências mostra isso, esse caminho de misturar, né, representação de servidor. Sim. E de uma carreira típica de Estado Exato. que estava incipiente, com atividade política partidária, não podia dar certo. Exatamente. E deu no que deu com, né, os escândalos aí. Além do mais, tinha um outro aspecto interessante, que eu acho que o sindicato de esquerda, né, que sempre prega um Estado produtivo, né, você vai lidar com uma carreira que é da delegação do serviços públicos ao ente privado, né, da terceirização do Estado, né, desse tipo de coisa, é quase uma incongruência, né, histórica. Né, mas conta essa história. Você viu a apresentação do Sinagência, o que passou na tua cabeça? Existia exatamente uma reafirmação dos Sinagências como liderança para essa carreira que estava começando. Porque eles já tinham uma experiência, então eles se jogaram dessa forma. Você sabe como é que eu recebi isso, né? Então, eu comecei... Você e os novos colegas, né? Ou isso foi antes de tomar posse? Você já estava lá no Anvisa? Eu estava no curso de formação. Ah, tá. Né? E aí eu já comecei a conversar com os colegas sobre isso. Logo depois veio o curso de formação da Anvisa, que eu passei nos 2 concursos. Uhum. Né? Então, o curso de formação da Anvisa ele foi mais curto do que o da Anatel. Né? E no curso de formação da Anvisa foi mais misturado, inclusive. Como eu já tinha trabalhado na Anvisa há algum tempo, eu encontrei vários colegas. E os chefes dos colegas também. Então, eu me senti muito à vontade na Anvisa. E, nesse processo, a Anatel achava que eu estava na Anatel. O pessoal da Anatel achava que eu estava na Anatel. Então, eu ia na Anatel, o pessoal me recebia como se fosse colega. Um pé lá e outro pé cá. Né? Exatamente. Então, e a ANER surgiu na Anatel. Né? A ANER surgiu... Não sabia, pensei que fosse na Anvisa. Não, surgiu na Anatel. Na verdade, o Sinagência que foi criado na Anvisa. Foi. Da Associação ANSEVES. Nacional de Vigilância Sanitária. De Vigilância Sanitária, exatamente. Que vinha do Ministério da Saúde. Isso, que é esse pessoal todo que estava lá no Sinagência. Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Isso. Então, nesse caso,
eu Curso comecei... de formação, você estava lá na Anvisa, conversou com os colegas Isso. E aí, mesmo depois do curso de formação, mesmo depois de ter tomado posse na Anvisa, eu ia na Anatel, o pessoal achava que eu era colega deles. E nessa história, nós montamos, então, a ANER, aqui no setor comercial sul, lá no setor de autarquias sul. Basicamente com servidores colegas da Anatel e Anvisa. Basicamente. Mas nós tivemos a prudência de abrir espaço para as outras agências. Então, começamos a visitar cada agência e apresentando a ANER. Até porque o cronograma de concurso não foi tudo de uma vez só. Cada não agência foi. fez independente. Exatamente. Eu fiz o de 2006. A Anatel e a Anvisa tiveram uma coincidência. Mas a NTT, a ANTAC, a ANA foi em 2002. É uma agência pioneira, né? Então, os concursados da ANA já estavam consolidados. Engraçado que eles não estão na 10871, quer dizer, estão... Eles migraram. Na na parte remuneratória, mas não na Exatamente. listagem. Exatamente. É uma bagunça isso, né? Um pouquinho. É. Mas, de toda forma, houve a criação uma diretoria transitória, na qual eu fui diretor de comunicação, e como diretor de comunicação eu consegui fazer uma divulgação. Divulgar. Né? Eu me lembro quando eu entrei na INS, isso em 2006, primeira turma, eu não me recordo de sinagências ir lá. A ANER foi. A ANER foi. E eu me associei. Exatamente. Eu me lembro E perfeitamente. você devia ser o presidente em 2006. Exatamente. É. Exatamente. Porque o primeiro mandato foi de 6 meses, que era o tempo da NTT fazer concurso, da ANTAC e tudo mais. Então, a primeira presidente era da Anatel, que é a Diane Coutinho. A Diane Coutinho hoje é uma tremenda profissional ligada ela saiu da Anatel e se envolveu com a área privada e tem um destaque atualmente. Excelente. Tá? Aliás, a ANER tem vários, né, associados que alçaram, né, altos cargos. Isso, exatamente. Nós temos aí o Mário Povia, que foi diretor da ANTAC, o Fernando... De qual agência? Da NTT. Da NTT. Carlos Fernando. Carlos Fernando. Várias pessoas. O Baigorre. O Carlos Baigorre. Isso, na também. Anatel. Então, na verdade, a criação da ANER, ela foi uma estruturação da carreira dos servidores efetivos, né? Eu acho que o mais importante foi exatamente essa consolidação. E tinha um adversário, que era o João Maria. Apesar disso, eu fui filiado ao Sinagências. Não diga, Paulo. Durante o início. No início, eu me filiei. E tinha espaço para discutir questões de quadro efetivo dentro do Sinagência? Não. Não tinha. Não tinha. Então, quando eu assumi a presidência da ANER, eu me desfiliei. Tá? E aí a coisa foi uma luta terrível. O que acontece? O Sinagência se dizia amigo dos governos que estavam lá, que era baseado no PT. Perfeito. Mas eu consegui fazer amizade, tanto no Congresso quanto na área administrativa. Se atrapalhou muito João Maria lá e o Sinagência. E nós conseguimos permear. No sapato do então Sinagências, né? Mas eles tinham um foco muito distanciado do interesse do desenvolvimento da carreira. Eu acho ruim, foi bom você ter falado nisso, porque assim, eu acho que a gente tem que pensar que a representação dos servidores das agências, considerando que tem 2 quadros, deveria realmente abarcar todos. Sim. Assim como o foco deveria ser os servidores, e não militância política partidária. Isso, exatamente. Mas aí o Sinagências pecou. E, de certa forma, a consequência disso foi a criação e o crescimento da ANER. Exatamente. Né? E o que trouxe na categoria foi uma grande divisão, porque naquela época os servidores, pelo menos
da Anvisa majoritariamente eram do quadro específico, em portos, aeroportos e fronteiras, né? O quadro efetivo entrou, obviamente, eu me lembro na ANS, antagonismos que a gente tinha até com o pessoal seletista e temporário. Era uma situação chata, difícil, né? Porque tinha poucos computadores e uns antagonismos, e ainda tinha isso, porque na ANS não tinham 40 servidores no máximo do quadro específico, mas na Anvisa era grande. Principalmente era grande, inclusive porque a Anvisa teve um concurso de temporários e tinha muita gente que vinha cedida por outros órgãos. E a estrutura da Anvisa é a mesma que eu conheci quando eu era consultor da Unesco, né? Então, eu tinha facilidade de acesso. Eu vejo vocês falando dessa questão, né, mais anexo nas agências, né? Eu tenho uma trajetória bem diversa da de vocês, né? Vocês estavam meio que... Brasília e Rio são os centros do poder, né? Quando eu fiz meu concurso, não existia concurso vaga para a região do Rio de Janeiro. Eu era carioca, sou carioca, morava no Rio e tal. Só tinha para a região de São Paulo, todas do Brasil, menos do Rio. Então eu fiz para São Paulo, né? E aí caí no posto de Queluz, fica na divisa entre Rio e São Paulo. Eu sou técnico de regulação, fui lá trabalhar e fui recebido pelo PEC, né? Pelo pessoal que estava lá, o pessoal do PEC e tal. A gente ficou sempre muito amigo e tal. Então, quando a gente olhava de fora para essas divisões, a gente não conseguia entender, né? Muito bem, né? Eu estava longe demais das capitais, então eu não conseguia entender assim o que levava a essas divergências todas. E hoje, né, assim, você fazer a história olhando pelo retrovisor é muito fácil, né? Mas a gente nota muito que a categoria como um todo ela deixou de avançar muito, inclusive até o próprio PEC, né, que teve, né, sempre capitaneou os agências, boa parte de sua existência, deixou de avançar muito por essa falta de união. Isso, exatamente. Entendeu? Porque não adianta a gente ter um discurso da farinha pouco no meu pirão primeiro. Isso. Né? Acho que a figura de linguagem que eu acho que nesse caso tem que ser utilizada é a figura do Ubuntu, né? Que é aquela coisa de você não se avança sozinho, avança todo mundo junto. Exatamente. Né? E aí, fazendo essa questão da perspectiva histórica, nós perdemos muito nesses embates, né? Porque o que aconteceu, de certa forma, a ANER sempre acabou sendo meio sendo ícone para os especialistas, né? E meio que foi catalisando isso, tudo mais, até com posturas até muito mais arrojadas em relação às sinagências. A questão da produção de conteúdo, nas escolas técnicas, horário flexível. Né? Nós tivemos várias iniciativas importantes, porque, por exemplo, a ANER se tornou para todos os efetivos em 2006, quando eu tomei posse, né? De 2005 para 2006 era só de especialistas. E eu não quis mudar o nome. Então, o E virou efetivos, né? Então, aí eu consegui desenvolver uma sede que tinha um auditório, né? Com pouco dinheiro, poucos associados ainda, mas conseguimos administrar. Eu conheci, fantástico lugar, lago. Não, era ainda 206 Norte. Tá. A primeira. Esse foi o primeiro. O primeiro. Eu já conheci depois que ela tinha... Isso. Não, depois a ANER cresceu. E como a ANER tinha a ideia de trazer benefício ao associado, então nós alugamos uma casa maravilhosa na QI 26, na QI 26, Conjunto 13. E essa casa foi base durante todo o primeiro mandato meu. O mandato era de 3 anos, né? E tivemos lá colegas fantásticos, o Carlos Fernando, o Ronaldo Quinto, a Diana. Eu me lembro da minha agência, que era o Macieira, que era muito... Gustavo Macieira, colega da ANS. Grande abraço aí, O que Gustavo. nós fizemos exatamente uma permeabilidade entre as agências para organizar a carreira, né? Inclusive, a ANAC, que foi uma agência criada só em 2006, ela também nós conseguimos botar a gente da ANAC
dentro da diretoria da ANER. Isso dava permeabilidade. Não, e eu me lembro de um documento fantástico do ponto de vista técnico que a ANER produziu, que foi um estudo sobre subsídio. Sim. Isso foi em 2007, 2006. Exatamente. Numa época realmente que era fundamental a gente ter, e eu me lembro que a ANER buscava reuniões com Sinal, Anfip. Sim. E vocês mexiam, porque era uma discussão, será que é bom, será que não é ruim? Não, nós integramos não só as agências, mas nós também permeamos ao longo de todo o serviço público. E nós somos fundadores, a ANER é fundadora do FONACAT. Né? Então, nós tivemos um movimento que foi antecessor ao FONACAT, a ANER participou também. Né? FENAFIRC também, né? Vocês participaram. FENAFIRC. Acabou a FENAFIRC agora. Acabou. Mas nós somos fundadores da FENAFIRC também. E o Sinagências muito naquela de quadro específico, de... Um diálogo, era um diálogo bem mais à esquerda, mais... com relação ao subsídio... É mais ideológico, né? Mais ideológico, né? Exato. Não, e vou dizer, eu participei, né, das mesas de negociação. E eu não entendia, porque eu participava como convidado, porque eu nunca fiz parte da diretoria do Sinagências naquela época, não. Mas acabou que depois da greve, sim. Aí durante a greve, eu era convidado como presidente da ACETANS, que era a Associação de Servidores da ANS. E nessa a gente participava como observadores, digamos assim, das negociações. E o João Maria queria dar uma pincelada de participação do quadro efetivo, chamando os presidentes das associações para participar de alguns momentos dessa... Mas na hora da mesa propriamente dita, que vinha lá o Sérgio Mendonça, o Ideal Profeta... Aí quem tinha fala, quem tinha o protagonismo era um servidor da Condicef chamado José Milton. Sim, José Milton, exatamente. Aí eu não entendi, eu falei, vem cá, é o José Milton, que a Condicef é uma confederação de que não tem nada a ver com carreiras típicas de Estado. Não. Digamos, os carreirões, né, de uma maneira geral. E negociando por nós ali, eu achei aquilo esquisito. E quando... Nosso acordo de 2008 tem a assinatura do José Milton. Então, porque ele é da Confederação dos Servidores Públicos. E nós tínhamos também muita ligação com a CUT. Né? Exato. Não, tínhamos ligações com toda a estrutura de poder. Né? Porque o poder é importante. Né? A política que faz a coisa, a roda girar. Né? Exatamente. E você sempre foi uma pessoa muito bem articulada, né, Paulo? Porque mesmo nas dificuldades ali, eu me lembro que Sinagências, eu acompanhei essa, não como dirigente do Sinagências, mas como presidente da CETANS participando, e eu via que logo... concomitantemente com as negociações que a Condicef e as agências faziam, a ANER também era recebida pelo secretário. A ANER tinha uma pauta que pressionava os Sinagências a também olhar para o quadro efetivo e não só para o quadro específico. Quer dizer, de certa forma, ela trouxe um certo equilíbrio, mas o custo disso foi a divisão. Né? Foi. A divisão ela se consagrou em alguns tempos, em outros tempos nós nos unimos. Eu já cheguei a fazer, em cima de um caminhão, discurso ao lado do João Maria. Não diga. Quando isso? Na greve de 2012? De 2008. 2008. Não diga. Nós fizemos isso. Então, não havia assim uma hostilidade de agressão. Mas havia uma contradição de posições. Sim. Mas eu cheguei a fazer atos com João Maria, né? E depois, sem problemas. E aí, avançando um pouquinho na história, quer dizer, eu
fui filiado à ANER, hoje não sou mais, até porque não é mais ANER. Não é mais ANER. É UNARREG. Isso. E o protagonismo, acho que não dá nem para comparar do que foi a ANER original com a atual UNARREG. O fato é que, com essa história de divisão, de disputas entre cargos, nós aqui, eu e Wagner, assumimos o Sinagência já parcialmente saneado, né? Porque esses quadros que enterraram Sinagências numa crise não só de representação, mas financeira, inclusive, com desvios de dinheiro, etc. Sim. E tal, em função muito do financiamento de campanha política do João Maria pelo Partido dos Trabalhadores. E isso aí, a imagem do Sinagência ficou muito arranhada, não só com o quadro efetivo, porque já tinha um histórico que a gente está conversando aqui, como quadro específico também. Mas olhando para o futuro, eu te pergunto, Paulo, se você vê alguma perspectiva da gente sanar essa ferida, digamos que seja até uma ferida original, né, originária da criação e de como que a categoria respondeu aos interesses de forma segmentada, porque, pragmaticamente, uma coisa a gente pode ter certeza, são os servidores da ativa que levam as reivindicações para frente, o que a gente tem que garantir é a paridade entre aposentados e o pessoal da ativa. Isso a gente não pode perder de jeito nenhum. Para o futuro, você acha que hoje, com grande parte do quadro específico já aposentado e também muitos efetivos já se aposentando, quer dizer, com a categoria envelhecendo, sim, você vê alguma perspectiva da gente organizar a casa? Olha, eu só vou voltar um pouquinho atrás. Perfeito. Por exemplo, é importante relatar a luta que nós fizemos. Então, por exemplo, a nossa gratificação, quando em 2005 era X e o salário base era X. Com a criação da ANAC em 2006, soltou uma medida provisória para a criação da ANAC. Nós conseguimos intervir nessa medida provisória. A ANER aumentou a gratificação e aumentou o salário base exatamente em 2006. Você pode conferir a tabela. Tá? Então, foi só para a ANAC? Não, para todas as agências. Porque a ANAC entrou dentro da Lei 10.871. Então, foi uma briga que nós fizemos e conseguimos fazer essa gestão. Houve um primeiro reajuste. Pequeno, mas significativo pelo que representou. Exatamente. Depois, a gente conseguiu, em 2008, o maior reajuste que eu já ouvi falar no serviço público. Nós, em 2008, conseguimos 110% para os analistas, porque existia uma diferença muito grande entre o analista, o técnico administrativo, o técnico de regulação e o especialista em regulação. Essa diferença criava atrito também entre os efetivos. Até hoje, acho, né? Qualquer diferença... Não, a diferença é pequenininha. É pequena, mas cria. Em 2008, nós retiramos essa diferença. Tanto que o reajuste para a área administrativa foi ligeiramente maior do que para os especialistas. Os especialistas e os técnicos de regulação. Tá? Mas, de toda forma, nós tivemos um reajuste de mais de 100%, 110%, 100%, que nunca havia havido na administração pública, em uma negociação, esse reajuste. Então, o nosso salário base subiu 100% e a gratificação também, sendo que foi em 3 etapas, no ano de 2008, 2009 e 2010. Então, nós saímos daquela situação de servidores efetivos
mas mal remunerados. Muito mal. Era o quê? Era 2.900? 2.500. 2.500. 2.430 e exato. 70. E o técnico ganhava metade, 1.290. Isso. Gente, era uma coisa E horrível. em 2008 houve uma melhoria, tanto para os técnicos como para O pessoal 2006, novo, quer dizer. o pessoal novo não tem ideia Não do tem que ideia. é o nós. Do que, fomos como da foi a primeira história. eu era professor, professor universitário, né? Sou da odontologia, da área de saúde, dava aula na Gama Filho, que também não existe mais, acabaram. Aquela falência lá da Postales tem a ver com isso, Sim. quer dizer, assim, roubalheira, né? É. E dava aula na Associação Brasileira de Odontologia, na FESO, que é a Unifeso, que é a Universidade de Teresópolis. Vivia dando aula, né? Professor de saúde coletiva. E quando eu saí, quando eu entrei na agência, era horário integral, 40 horas. Uhum. Dormiu, não dava nem de saída. Dormia dá. pouco, não dava nem de saída. Exatamente. Tudo bem que tinha... Então, as pessoas não têm noção, quem entrou agora nos últimos concursos já ganhou. Dessa conquista. Como foi árdua a dura das entidades. Sim. E aí a gente tem que botar as duas, né? E um detalhe, a ANER trabalhou muito com as outras entidades. Então, a gente já estava atrelado com o Banco Central, Polícia Federal, os Ministério Público. SUSEP, CVM, que também fazem regulação. Isso, exatamente. Não, mas não só regulação, mas também Geral. atuação. Exatamente. Todos os servidores de carreira, né? Com isso, a gente conseguiu entrar no patamar. Eles estão um pouquinho mais 2008, Hoje estão 30%, mas na época estava ali... Estava emparelhado. Era 5% a diferença. E o que houve foi, nos anos seguintes, eu trabalhei na ANER 2 gestões. Quando Quando terminou seu mandato? Foi de 2006 a 2008. Depois foi o Paulo Stangler, da Anatel, 2008, 2010. E eu fiz 2010, 2012 e fui reeleito até 2014. Aí, 14, você pendurou as chuteiras. Aí eu pendurei a chuteira porque, inclusive, eu fui candidato a deputado federal. Ai, não sabia disso. Fui candidato a deputado federal. Mas eu não... Foi bem votado aqui por Brasília? Como é que foi isso? Não fui bem votado. Mas também não teve apoio do partido, né? Qual era o partido? É o PDT. Mas, de toda forma, foi uma experiência interessante. Mas aí você vê, né, o nosso colega entrevistado do programa anterior, Marcelo Hipólito, ele agora está também pleiteando uma vaga para senador. E você vê, é difícil, né? Porque tem aí, aqui no Distrito Federal, então, tem candidatos do atual governo que estão aí com muito mais. Mas é importante, teria sido muito bom ter alguém da regulação. Sim, e aí eu falo, tanto faz do quadro específico ou do quadro efetivo, mas que alguém com voz para brigar pela regulação, a gente nunca teve. Teve algum servidor? Tem o Carlos Jordi. Isso. Mas ele tem um outro foco. Né? Mas, de toda forma, eu tentei, né? Mas não foi possível. Mas, de qualquer forma... Mas até que o Carlos Jordi, só fazendo justiça a ele, a gente tem que... Ele, desde que a gente assumiu a gestão, a gente procurou ele. E, olha, toda a ajuda que ele tem dado, principalmente na equiparação da ANM, que é uma coisa muito urgente, né? Os nossos colegas ganhando lá 40% a menos do que a gente já ganha com 5 anos de salário defasado. Ele também ajudou a gente na questão do PL, do porte de arma, né? Ele tem sido, o Jordi é analista administrativo da ANTAC. Licenciado. Isso. E ele hoje tem dado um suporte que faz jus a gente pessoalmente eu conheço o Jordi. Isso. Tenho uma boa relação com ele. Já, não sei quando começou o mandato do Jordi. 18, né? 18. Foi, mas na época que você era, não tinha Jordi. Mas eu tive na gestão do seu anterior, do Alex Naldo. Do Alex Naldo,
Aliás, Alex Naldo, grande abraço. Você vai sentar aí nessa cadeira nos próximos E o Alex podcasts. Naldo é um cara que eu também tenho muito boa relação com ele e nós ficamos muito amigos. E, então, eu tive na sede dos Sinagentes, que ficava aqui no setor de autarquias, né? E o Carlos Jordi esteve lá também, a gente conversou, tudo mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, houve uma tentativa em relação a essa parte política, porque eu estava muito entranhado com a política, né? Na época, Cristóvão Buarque, o José Antônio Regufe estavam ali grudados em mim, né? Mas, enfim, não foi possível. O Regufe, inclusive, é um senador que tem uma emenda não, um projeto de lei do Senado que transforma os cargos de livre nomeação em função de confiança, Sim. que é um projeto muito bom. Isso. E é de 2015. Isso. Quer dizer, a gente Mas o não tem nada a Regufe ver com perdeu o isso. mandato agora, né? Ele está senador, ele Não, Chegou ao término. chegou a terminar. terminou? Terminou. E ele Então, ia ele- governador, Ele- não foi, acabou não... O partido que ele assumiu, que não deu, a União Brasil, Uhum. não deu, tirou, inclusive, a candidatura dele. É uma pena, porque Então- ele é um senador sério, eu acho Isso. que... Eu acho que nós devemos preocupar com a eleição de servidores públicos às câmaras e ao Senado. O caso do Marcelo Marcelo. Por quê? Porque há uma tendência da área privada de ocupar o serviço público, né? Com isso, você vai desarticular as carreiras públicas e transformar o Brasil num negócio. Ou voltar a ser aquela coisa de submissão aos ministérios estatais, Isso, que é ruim. exatamente. Mas eu acho que esse é um caminho sem volta. É o que parte quer, né? Parte de alguns parlamentares estão lutando por Sim, isso. estão lutando por isso, É. mas seria muito ruim para a população em geral. Seria. Então, nós elegemos servidores públicos para ficar no Congresso, é muito importante. Mas a gente não conseguiu eleger nenhum, né? Só o Carlos Jordi mesmo. Temos alguns. Eleitos? São poucos. Não, eu estou dizendo Servidores. das Ah, agências, não, candidatos sim, mas conseguir Mas de eleger. outras carreiras, temos mais. Tá? Polícia Federal. É. Tem de tudo, né? Tem uma- Gestores. Receita tem. Uma- A gestores. bancada da segurança tem uma Exato. representatividade muito forte, né, Tem. o Wagner? Com certeza. E uma coisa que parte da bancada do serviço público, até o próprio serviço público, os sindicatos não enxergam, é que a bancada da bala é composta por servidores públicos. Isso. E são servidores da polícia, das Isso. polícias, né? Isso. E eles, muitas vezes, sofrem o que os outros servidores públicos também sofrem. Então, eu entendo que seria um diálogo mais do que natural, né? Sim. Mas normalmente os partidos de esquerda, os sindicatos mais alinhados à esquerda, não querem fazer esses diálogos com o pessoal da segurança pública por uma série de preconceitos, de dogmas. Mas a gente pode ter certeza que também tem servidores das carreiras policiais que são de esquerda. Então, não Sim, há... exatamente. Porque aquela mistura, quem é concursado não tem obrigatoriamente um viés. Sim. E tem um viés familiar, da sua criação, etc. Porque, infelizmente, quando você pensa em sindicato aparelhado como braço de partido político... É ruim. Isso é uma coisa, Paulo, que a gente posso te garantir. Acho que na ANER também é tranquilo em relação a isso, ou foi tranquilo em relação a isso. Que a gente tem é que defender o servidor. Tem. O foco de uma representação é o servidor, né? E a ANER teve essa postura. Tá? O foco é exclusivamente os servidores. E é interessante que a forma com que eu lidei na ANER gerou um grupo de pessoas que hoje integram o Congresso, integram ministérios, integram várias a rede áreas. de relação, E né? que, Um pessoal e que bom. eu continuo tendo acesso. É excelente. Não, Graças a Deus. E é fundamental, Paulo, né? A gente sempre conversa sobre isso,
que os servidores da carreira da regulação, eles são muito qualificados, são muito capazes. São muito. Então, o Estado brasileiro precisa, né, ter esses servidores aos seus serviços, até mesmo fora das agências reguladoras. Exatamente. Porque muitas vezes, em políticas, a formação e execução de políticas públicas, talvez eles não tenham à disposição um profissional tão qualificado, com uma visão tão real da questão de mercado, ou de como é o mundo lá fora, como eu digo, né? Sim. Então, nós aqui sempre vemos com muito bons olhos quando cada servidor nosso da regulação, ele tem aí a sua requisição para trabalhar, né, para a Casa Civil, Planalto, ou para os ministérios, né, ele possa servir para eles de uma outra forma, né? E uma coisa muito interessante que dos últimos anos tem acontecido de servidores de uma agência trabalhar em outra. Sim, excelente. E que são... Não é servidor prestando serviço em outros órgãos, mas trocando, né? Sim, sim. Tem vários servidores que migraram de uma agência para outra. E isso é fundamental, Paulo, porque a gente consegue trazer expertise, Sim, né, distintas, né? Por exemplo, né, a gente tem a questão das fiscalizações, né? Algumas têm um caráter mais ostensivo, outros menores. Alguns têm um confronto com a questão do mercado informal, da clandestinidade, isso. outros menos. E essa troca de informações ela é muito fundamental para você conseguir consolidar boas práticas. E uma coisa que nós também aqui sempre falamos muito, que a regulação, por lidar com esses players que são mercado clandestino, ela precisa ter uma interlocução com a segurança pública. Porque esse mercado clandestino muitas vezes está ligado com máfias, ligado com milícias, com crime organizado. E a partir do momento em que você está lidando para além, né, do direito administrativo, você chega lá na tua fiscalização, você lida com crime, então a coisa mudou de figura. Isso funciona em todas as agências. Sim. Essa questão de você ter o cuidado da segurança em relação à intervenção ilegal no processo. Por exemplo, a Anvisa. Sim. A Anvisa, nesses últimos anos, tem desempenhado um papel muito importante, que é em função das doenças críticas que surgiram. A Anvisa tem, inclusive, é uma surpresa positiva. O atual presidente da Anvisa, que é um contra-almirante do Barra Torres, Isso. que me surpreendeu positivamente em todas as suas decisões e as suas ações também. E o papel que a Anvisa exerceu, eu acompanhei, estava em Portugal, mas eu acompanhei, foi exatamente consistente com a necessidade. Não, eu acho que mostrou ao Brasil a importância do papel de uma de agência independente. Exatamente. A nossa autonomia, que é uma coisa diferente. Você já imaginou ali, se ficar só na mão do Ministério da Saúde com aquela... Não dava. Tinha que ter a Anvisa para bater o martelo e conseguir trazer as vacinas, aquela coisa. Exatamente. E eu acho que vai para além ainda, né? Porque apesar do contaminante Barra Torres ser um militar, antes de tudo, ele é um médico de formação. Sim, é um médico de formação. Ele é um técnico. Exatamente. Né? E porque nas agências, né, até para informar a nossa audiência, né, já teve diretor de agência técnico de basquete, né? Uma rede de transportes. Eu não vou contar esse caso porque foi na Suíça. Né? Mas, assim, então cabe a gente sempre zelar por essa questão técnica. E os sinagentes até mesmo, especialmente na Anvisa, ele se pronunciou contra a nomeação de certas indicações que não tinham perfil técnico para ocupar aquelas diretorias, né? Exatamente. Com aquelas especificidades técnicas que você precisa. Além do mais, que a Anvisa tem um modelo de diretoria que não é colegiada, né? Por áreas de atuação que nós não entendemos como o melhor modelo, né? A gente prefere uma coisa mais de colegiado mesmo. Isso aí é decorrente de um processo em que houve uma indicação política de diretores que não tinham uma grande familiaridade com a área de saúde. Sim. Então, o que aconteceu? Se você botasse em colegiado, poderia haver um problema de decisões. Então, a gestão sobre áreas de saúde foram conduzidas por pessoas especialistas.
E as pessoas administrativas, né? que a Anvisa também tem Sim. área administrativa, área técnica de outras funções. Sim. Então, houve essa mudança. Eu não considero negativa, não. Exatamente pelo resultado que nós obtivemos. Se conseguir entregar, menos mal, né? Exatamente. Mas, para mim, essa vivência de trabalhar em agência foi, assim, a criação das agências foi em função da privatização de empresas e de negócios, né, durante o governo Fernando Henrique. A Anvisa foi criada em 99 e eu trabalhei na Anvisa como consultor da Unesco em 99 a 2003, finalzinho de 2003. Em 2004 eu fiz o concurso. Então, na verdade, o tempo que o Gonzalo Vecina foi o primeiro, o Januário, o Gonzalo Vecina e outros, Luiz Milton, pessoas que acoparam as funções, foi muito interessante, que é da constituição da estrutura. Uhum. Inclusive, na organização do setor farmacêutico, foi nesse período também. Então, as agências tiveram um papel, a Anatel, na regulação das empresas telefônicas, das rádios, das televisões, da transmissão de dados e tudo mais, também foi uma mudança incrível. Tá? Eu acho que transportes também, as empresas de transportes, que tinham muitas mafiosas, a ANTT interviu. Sim. E o mercado fez hoje, regulação. se a gente pegar assim, eu acho que, na verdade, a gente pode, se a gente pegar o case pandemia, né? Sim. É impressionante como o país, apesar de toda a contingência e aquela coisa do trabalho compulsório em casa e tudo mais, às vezes continuaram entregando, continuaram zelando. As infraestruturas críticas, energia, telecom, transporte, continuaram operando. E você teve, e enquanto isso, por exemplo, gente na linha da frente, como a própria Anvisa mesmo, foi a agência que mais publicou normativos. Sim. Né? Ou seja, ela estava sempre de olho no lance na questão da pandemia, né? Aprovou as vacinas, mandou gente para o exterior quando teve que mandar, mesmo com toda aquela restrição, né, de prazos, você tem que ficar, ver se estava contaminado ou não. Exatamente. No outro país. E a NTT também fez um papel também de combate ao transporte clandestino, porque teve um apagão do serviço regular de ônibus. Né? Então, todo mundo foi de clandestino. E é exatamente a razão de ser de uma agência. Exato. Né? E as agências têm cumprido o seu dever. Sim. Tá? Só tem uma observação crítica em relação a uma certa agência. Pode falar. A ANS? Eu acho que a ANS. A ANS não, eu acho que ela vê pouco o consumidor. Ela olha mais as empresas. Eu vejo isso como a ANS é o seguinte, Paulo, você estava falando aí, quer dizer, eu entrei em 2005, né? 2006, aliás. Mas, antes dela, o mercado de plano de saúde era caótico, porque eram planos individuais e tinham aquelas cláusulas de se tiver HIV, não cobre. Sim. Se tiver... exceções. Plano de saúde era uma arapuca. Era. Então, acabava tudo judicializando. E tinha empresa também que quebrava, dava calote. Não tinha dono, era um mercado selvagem. Verdade. Sem lei. Com a criação da ANS em 2000, e, aliás, o Januário, que era da Anvisa, diretor de gestão, que saiu, ele era secretário de Saúde de São Paulo, foi para a Anvisa, depois foi para a ANS, criou aquilo lá. Aliás, um abraço para o doutor Barroca, que foi o diretor da diretoria de produtos, primeiro diretor lá também na ANS. Esse pessoal que era do ADESAS, eu acho que era o Departamento de Saúde Suplementar do Ministério da Saúde, o Barroca era médico, foram lá para a ANS e regularizaram o negócio. Fecharam os planos de saúde que eram arapucas, colocaram regras, que nesse primeiro momento criaram cadastro, sanearam as empresas. Sem dúvida. Isso foi fantástico, assim, até 2000. Aí a gente entrou, né? Mas logo depois teve, eu acho que foi um problema muito de indicações equivocadas do governo federal. Sim. A gente teve
o CEO da Qualicorp entrando lá como diretor-presidente. Aí começou umas coisas meio esquisitas, né? Como plano... Mas, Cláudia, você não acha que, na verdade, a gente tem... Eu acho que a ANS é um caso clássico de você ter uma agência, né, que estabelece a questão da regulação, mas que ela não está ligada a uma questão de política pública em saúde? Com certeza. Antes ainda tinha um contrato de gestão. Acabaram o contrato de gestão e agora fica no ar. A gente pergunta, vamos melhorar o SUS? Ou vamos fazer a saúde suplementar crescer? Qual é a resposta disso? Aí criaram agora um tal de Conselho Nacional de Saúde Suplementar. Isso. E ainda estamos para ver, aí na pandemia teve alguma atividade, mas assim, aí entra a discussão da autonomia, sim. Autonomia das agências, óbvio. Tem que ter autonomia técnica. Mas o rumo tem que ser a política pública. O rumo seria o equilíbrio entre o Estado e a população, né? O Estado, a área privada e a população. E eu acho que a agência que foca em um desses itens e não vê os 3 itens, ela falha, tá? Mas vamos deixar para lá, eu acho que não é esse momento. A gente tem que chamar alguém da ANS aqui para discutir, de repente o próprio Maceiro ou alguém possa vir aqui, a gente pode discutir. Mas, ou com alguém externo também. É ruim isso, eu sou da ANS, né? Eu vejo que as agências fazem um papel importante. A ANEEL tem funções muito importantes, a ANA tem funções muito importantes. Eu acho que a Anvisa, sem dúvida. Todas elas. Todas elas têm. Sim, inclusive a ANAC, que foi criada recentemente, tem feito gestões muito importantes. Então, elas têm atuado assim. Eu só tenho uma reserva em relação à ANS, porque eu acho que ela tem uma visão pouco ligada ao consumidor. E o equilíbrio entre o consumidor e o prestador de serviços e o Estado tem que haver. O lema da ANS nos últimos anos tem sido o seguinte: sustentabilidade do mercado. É o mantra da ANS. Essa é indiscutivelmente a missão. Eu acho que a ANS parece com o Bacen. O Bacen também é assim. Dos bancos, né? Apesar de eu ter muitos amigos do Bacen. É duro. Não, apesar que a autonomia do Bacen é uma coisa interessante, né? Que tem um ataque o pessoal mais à esquerda sempre ataca muito a autonomia do Bacen, mas o Sinal defende com unhas e dentes a autonomia do Banco Central, né? E a autonomia do Banco Central, eu acho... O Banco Central, por mais que ele não queira, ele acaba sendo um benchmark para as outras agências, para as agências reguladoras. Mas é uma agência mais antiga, né? Os presidentes do Banco Central são sempre da área financeira. E sempre foram gestores de bancos, foram diretores... E servidores, né? Eu acho que são 3 ou 2 que são sempre servidores do Banco Central, analistas. No governo Dilma tivemos gente da casa, se não me engano, do Banco Central. Tivemos gente que ascendeu, se não me engano. Eu não posso estar errado, mas se não me engano... Não, eu estou dizendo presidência, né? O conselho ali, né? O conselho diretor. Uma colegiada e são, acho que 3 da casa e 2 de fora, ou 3, o presidente... Mas isso aí é uma questão do Estado, o Estado como se organiza, né? Sim. Eu acho que nós temos que torcer para que o Brasil se torne... Potencialmente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu conheço a América do Norte, conheço parte da América do Sul, conheço a Europa. Eu só não conheço a Ásia e a África. O resto eu conheço. Não existe um país como o Brasil. O Brasil é o melhor país pelo porte, pelo que ele tem de potencial. Ele pode ser o melhor país do mundo. Nós temos que ter uma estrutura política que construa esse potencial. E mais, o desequilíbrio entre a classe baixa e a classe alta é como nenhum país do mundo tem proporcionalmente. Sim. Então, a ideia é que nós temos que escolher bons presidentes, bons deputados, bons senadores, né?
vamos tentar ver se em 2022 muda isso. É isso mesmo. 2023. 2022 é eleição. Agora, é verdade. É verdade, agora. 23. Semana que vem. Para 23. Semana que vem. É isso aí, vamos ter uma visão otimista, vamos pensar que o passado ele é importante para que a gente possa aprender e reconhecer o esforço que já foi feito. Isso. E aí, você, Paulo Mendes, é uma liderança que foi importante, servidor, que vestiu a camisa, lutou muito Sim. pela regulação. E é por isso nosso muito obrigado, tá? É um prazer estar com vocês. Apesar de sermos do Sinagências e ter esse antagonismo, a gente olha para frente e pensa que a gente tem esse passado de luta, de divisão, mas a gente pensa num futuro que a gente possa unir força e construir algo que seja maior, mais forte, mais coerente com a nossa missão aqui na vida, que é essa que você falou, servir. Servidor público tem que servir. Servir. E temos só 5 minutos, Wagner. Faz sua palavra final, abre para o Paulo também fazer a palavra final que ele queria falar. Isso, ele fala a palavra e eu faço o encerramento. Isso. Então, ótimo, perfeito. Tá, então o que eu ia falar para vocês é o seguinte, é importante que haja por parte de lideranças como vocês são hoje, como eu fui naquela época, você não criar inimigos. Que uma liderança não seja de radicalismo e antagonismo. E tirar questões pessoais do Exatamente. radar, né? Isso aí. Eu tive esse dom, eu consegui catalisar as necessidades das agências em relação à questão política que nós tínhamos. Não só com a agência, mas com o GDF, com os locadores As instituições, né? os locadores das sedes da ANER, né? E tudo mais. Então, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. Eu respeito o Sinagências e, principalmente agora que ele se tornou plural, né? E estou à disposição de quem precisar de alguma ajuda, ponderação, conselho. O Sinagências precisa da sua orientação, sua experiência, e espero que a gente possa contar aí com sua grande trajetória profissional, tá? Tamo junto. É um orgulho para a gente ter você, embora não seja afiliado, hein, Wagner? É verdade. Já fui. Já foi, mas agora tem que Pode voltar. voltar. Não, tem que agora eu tô voltar, pelo aposentado, amor de né? Deus. A gente vê aí o que faz, você tem que ver. A gente Mas, defende os assim, aposentados aqui. é. Entendeu? A gente defende todo mundo. A gente sempre fala, olha só, hoje, mais do que nunca, a gente não pode deixar ninguém para trás. Dos Claro. aposentados, a gente tem que defender os aposentados, o PEC, o quadro novo, quem está por vir aí também, nos próximos concursos que eles irão acontecer. Então a gente tem que construir uma categoria forte. A categoria forte só vai se construir com todos. Sim, é Enquanto verdade. nós jogarmos na divisão, nós não conseguiremos avançar. Verdade. Entendeu? É. Então, Paulo, você estando aqui é um grande sinal, um grande exemplo de união mesmo, de É que chegar... a gente está pensando é o quê? Na regulação, nos servidores. Perfeito. A gente tem isso. que deixar essas diferenças ideológicas, político-partidárias, institucionais, que, de certa forma, marcam a história, mas que não podem ser motivo para que a gente não avance, né, Wagner? Exatamente. Tá aqui. Hoje Sim. é importante a gente construir o futuro. Claro. Né? A gente não pode viver de passado, porque viver de passado é museu. Porque muita gente do Sinagências vai falar assim, principalmente do quadro específico, aí, Paulo Mendes, da ANER, que não sei o quê, que não sei, tá aqui, tá dando espaço para ele. Mas não é isso, gente. Isso aí é o seguinte... História da carreira. Exatamente. Se você parar de pensar no próprio umbigo e começar a enxergar os desafios que a gente tem pela frente, é impossível alcançar sem união. Eu fui filiado ao Sinagências, então isso. não tem isso. problema. É verdade. Paulo Mendes, palavras finais. Não, eu só agradeço a vocês, é um prazer, estou à disposição de vocês e vamos lutar que o Brasil melhore, É isso. que o Brasil saia desse atoleiro e cresça, É isso. aproveite o seu potencial.
todos crescemos juntos. Com Exatamente. certeza. Então, essa mensagem para a audiência é uma mensagem de otimismo, é uma mensagem de trabalho. A gente tem aqui Paulo Mendes, que trabalhou muito pelas agências, né? E de coleguismo, de lealdade, de ética. Isso tudo a gente tem que ter incorporado na nossa luta. E para frente, a gente só deseja que a gente tenha saúde, serenidade, sabedoria de levar à frente, mesmo com as dificuldades, né? Seja qual for o governo, seja qual for a situação, que a gente consiga unir forças e construir um Brasil melhor, para melhor servir o nosso cidadão e deixar um legado para as próximas gerações. Perfeitamente. Então, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de dar o seu joinha nesse podcast, ativar o sininho de notificação e acompanhe aqui o Papo do Regulador, Papo com o Regulador. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço. Um abraço.